Eu sou o Shaul, estamos aqui hoje nesse canal para mais um assunto importante. Nós hoje vamos falar da peça de Iyal, da peça de Yalcha. Peça, a palavra significa passagem. O significado da palavra peça é passagem. E nós hoje, irmãos, vamos apontar algumas diferenças absolutas que existem entre a verdadeira peça e a Páscoa que o sistema religioso trouxe para a humanidade. Nós hoje vamos ver, irmãos, algo tremendo dentro do contexto da peça. E uma coisa que a gente deve ter em mente é que a peça, ela era celebrada uma vez no ano. Uma única vez no ano. E quando era a peça celebrada? Qual era o dia da celebração da peça, que a humanidade conhece como Páscoa? Segundo as Escrituras, a peça ela é celebrada em 15 de Abib. 15 de Abib, irmãos, corresponde no nosso calendário, no calendário gregoriano, no calendário que rege o mundo, 15 de Abib corresponde a 1º de abril. Eu já vou abrir daqui a pouco com vocês o calendário hebreu caraíta. Ele mostra bem a discrepância que existe entre o dia verdadeiro da peça e o dia da Páscoa, que a humanidade celebra também uma vez por ano. A Páscoa, ela é celebrada, irmãos, uma vez por ano. E isso não é de admirar, porque isso a gente sabe. É uma vez no ano. Mas quando é que a Páscoa é celebrada uma vez no ano? Por exemplo, esse ano, a Páscoa vai cair, se não me falha a memória, em 5 de abril. Tem ano que cai em 10 de abril, tem ano que cai em outras datas diferentes. Por exemplo, dentro do calendário paganizado, a Páscoa ela é 40 dias depois do Carnaval, 40 dias depois da festa da carne. É celebrada a Páscoa que a gente conhece. E a peça de Yalcha, a verdadeira peça, ela é celebrada em 15 de Abib, que cai no calendário gregoriano em 1º de abril. E todos os anos é sempre nesta data que cai a peça verdadeira de Iyal e Yalcha. 15 de Abib, que corresponde no calendário que a gente conhece, esse calendário gregoriano, 1º de abril. Por que 1º de abril, irmãos? 1º de abril, a gente sabe que Satã paganizou e blasfemou dessa data. Por que ele blasfemou dessa data? Porque ele sabe que essa data, 1º de abril, que coincide com 15 de Abib no calendário caraíta, ele sabe que nessa data Yalcha nasceu, nessa data Yalcha morreu. Todos os eventos proféticos ocorrem sempre em 15 de Abib, que é o 1º dia do ano do calendário Yaldim, do calendário daqueles que obedecem a Iyal. Sempre 15 de Abib é sempre o 1º dia do ano. Sempre. E só Iyal para fazer isso. Colocar um dia 15 como sendo o 1º do ano do seu calendário. E nós, irmãos, precisamos ficar atentos a essa estrutura. Porque essas coisas estão sendo reveladas agora, porque nós estamos perto do grande acontecimento do arrebatamento da igreja de Iyal. Então muitas coisas vão começar agora a vir à tona, porque não há mais tempo de segurar tanta verdade, não tem mais como segurar tanta gama da verdade. E Yalcha,
ele, junto com o Pai, ele faz tudo na plenitude dos tempos. Quando Yahshua veio a este mundo, ele não veio nem um minuto atrasado e nem um minuto adiantado. Ele veio no tempo, na plenitude do tempo. E nós estamos entrando, irmão, na plenitude do tempo de revelação, do tempo de revelar coisas grandes e ocultas, como diz no livro de Irmial 33:3, que também é conhecido como Jeremias. Então lá diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então nós precisamos falar dessas coisas, porque aqui nesse canal, no próximo 1º de abril, quarta-feira da semana que vem, nós vamos estar celebrando aqui a verdadeira Pêssah de Yahweh, no verdadeiro dia que ele estabeleceu. Por isso que eu estou trazendo esse vídeo antes de nós fazermos aqui a Pêssah no dia verdadeiro de Yahweh, no dia que ele estabeleceu. Ele estabeleceu em 15 de Abib, que corresponde em 1º de abril no nosso calendário. É igual o nosso aniversário, irmãos. Por exemplo, o meu aniversário sempre cai em 16 de outubro. Não interessa se ele caiu no ano passado num Shabat, provavelmente esse ano vai cair no domingo. Eu não estou aqui, eu não sei bem quando ele caiu, não sei se foi no Shabat, mas estou dando aqui uma ilustração. O teu e o meu aniversário, quando ele cai, por exemplo, o meu que é 16 de outubro, quando cai numa segunda-feira, provavelmente no ano seguinte, o 16 de outubro vai cair numa terça, mas não vai deixar de ser 16 de outubro. Tá entendendo? Mas é isso que nós temos que observar na festa da Pêssah. Porque a festa da Pêssah é celebrada em 15 de Abib, que corresponde ao calendário gregoriano 1º de abril. Por que eu estou falando isso? Nós vamos entender aqui, que eu vou abrir agora aqui, o calendário Yaldim Caraíta. É um calendário, irmãos, que mostra para nós, exatamente aqui, ó, cevada, colheita, Pêssah, tá vendo aqui, ó? Se fosse aqui um canal paganizado, aqui está escrito Páscoa. Mas como esse canal não é paganizado, é um canal de Yahshua, aqui a gente procura trabalhar com os nomes sagrados, com os nomes não paganizados, na medida do possível. Eu ainda estou no processo de purificação, irmãos. Eu ainda estou sendo purificado. Já saí de Babilônia, mas Babilônia precisa sair de mim. Então observe que no calendário Yaldim Caraíta, aqui a cevada e colheita. Quando é que acontece a colheita da cevada? Na Pêssah. E para que vocês possam ter um entendimento, vocês estão vendo aqui, ó. Primeiro, o calendário Yaldim, ele não tem 12 meses, ele tem 13 meses. E o 13 meses, o número 13 representa Yahshua, embora ele seja 7, mas ele representa aqui o número 13, porque nos 12 apóstolos, tinham 12 apóstolos, mas junto com os 12 apóstolos, o que mais tinha? Tinha um mestre. E tendo um mestre, então o número de pessoas era quantas? Eram 13, sendo que o 13º, Yahshua, era o mestre, é o mestre. E por que tem que ser 13º? O pai é o quadrante, o pai é o que fecha tudo. Embora o pai é um, mas o pai também é quadrante, porque o quadrante fecha tudo. E eu tenho um vídeo aqui a respeito do quadrante. É só vocês procurar aqui que vocês vão achar aqui no nosso canal. Lá eu falo a respeito do quadrante. Por que Yahshua também representa o quadrante? Porque o quadrante é o que fecha tudo. O quadrante é que dá o fechamento de tudo. Entendeu? A Terra tem 4 cantos. Se tivesse apenas 3 cantos, não haveria fechamento quadrado, e sim um fechamento triangular. E não é o caso. O fechamento tem que ser sempre no quadrado. Por isso o Shabat está no 4º mandamento. Porque o Shabat, ele aponta Yahweh como Criador. Nenhum dos outros 9 mandamentos aponta Yahweh como Criador, mas o Shabat aponta Yahweh como Criador. Estou dando um exemplo aqui, irmão, a respeito do quadrante. Mas o nosso assunto aqui é a respeito da Pêssah. Vocês observam que tem aqui, ó, uma barra. Tem uma barra aqui, deixa eu ver se eu consigo trazer
mas eu acho que vocês devem estar vendo a barra aí. Tem uma barra aqui, ó, separando o mês de abril, aqui pegando a primeira quinzena de abril. Por que está aqui primeiro mês? Porque a Bíblia é o que abre. Então abril, ele é o primeiro mês no calendário. A Bíblia, no caso lá no calendário Aldim, é o primeiro mês do ano. E por que que aqui no primeiro mês do ano tem uma barra e aparece aqui o mês de março? Por que que aparece o mês de março aqui? Porque, irmãos, a peça, ela pega a última quinzena, quando vai fechar o mês de março, vai abrir o mês de abril. Por isso que a peça é sempre em 1º de abril. Ela pega a última quinzena de março, o último dia da quinzena de março, não é toda a quinzena de março. Aliás, toda a quinzena de março, por causa da discrepância dos 15 dias que existe entre o calendário hebreu caraíta e o calendário gregoriano. Existe uma discrepância de 15 dias. Por isso, a peça aqui, o mês de Abib, ele sempre vai pegar o final de março. Sempre vai pegar o final de março. Ou seja, nesse calendário gregoriano, vai pegar o 31 de março. Quando passa 31 de março, qual é o tempo que vem? É 1º de abril. Então a peça pega o último dia de março, porque o último dia de março é representado como o último mês do calendário Ialdim, o calendário hebreu caraíta. Por isso que está aqui no 13º mês. Por que o calendário hebreu caraíta tem 13 meses e não 12? Porque a gente sabe que o calendário caraíta, ele é regido pela lua, não pelo sol. É um calendário lunar. E a lua, irmãos, ela aparece, cada lua tem um ciclo de 7 tempos. Ou seja, eu não quero falar dia, porque dia é abreviação de diabo. Então eu não quero dizer dia. Eu prefiro falar ciclo ou tempo. Dia é abreviação de diabo, lembra sempre disso. Então quando vocês me ouvirem falar ciclo ou tempo, eu estou falando assim porque eu não quero me referir à palavra dia, porque dia dentro do hebraico é abreviação para diabo. Então, o calendário lunar, ele tem 7 ciclos, 7 tempos. A cada 7 tempos a lua muda. Por exemplo, depois de 7 tempos, ou de 7 ciclos, passa da lua cheia para a lua minguante. Entendeu? Depois passa mais 7 tempos, da lua minguante passa para a lua nova. Depois de mais 7 tempos, vem a lua crescente, ou 7 ciclos. O ciclo lunar: lua cheia, lua nova, lua minguante e lua crescente. Então daria aí 28 dias. Daria 28 dias. Dando 28 dias, deixa aqui 28 ciclos, né? 28 tempos. Dando 28 tempos, ou 28 ciclos, o que que ocorre? Fica sempre faltando 2, quando o mês é de 30 ciclos, quando o mês é de 29 ciclos, que é o ano bissexto, fica faltando 1, mas sempre vai ficar faltando alguma coisa. Quando o mês é de 31, fica faltando 3 ciclos. Ou seja, esse tempo que fica faltando, ele é todo transferido para o 13º mês. O 13º mês é o mês que representa Yahusha. É o mês que representa Yahusha. Porque Yahusha, quando ele esteve aqui, vai fazer 2000 anos, no ano 31 da nossa era, do nosso tempo, vai fazer 2000 anos. E a lua, quando termina os 4 ciclos dela, as 4 fases, melhor dizendo, quando termina as 4 fases da lua, fica-se 2 dias do mês sem que ela apareça. Ou seja, mesmo no calendário paganizado, não deveria existir ciclo de 31. No máximo 30. Porque é o tempo que a lua
fica desaparecida quando termina as 4 fases dela. Ela fica 2 dias sem aparecer. Aí depois ela aparece de novo. Então, Yahusha, ele vai fazer 2000 anos da sua ascensão ao céu. Mas o tempo aqui não é para falar isso, nós estamos falando da Pessa. Então, irmãos, a Pessa, ela tem que ser celebrada dentro da estrutura que Yahweh programou para ela. Se Yahweh disse que é 15 de Abib, que corresponde no nosso calendário, 1º de abril, eu já mostrei isso aqui para vocês, vou mostrar outra vez, porque é sempre bom mostrar. Vou mostrar outra vez, tá vendo, irmãos? Ó, o mês aqui, ó, cevada e a colheita, é o mês que representa a Pessa. Ó, aqui, ó, frutos diversos, cítricos, florescimento das amendoeiras. Eu vou trazer aqui, ó, o trigo, colheita do trigo, ó, trigo, colheita, olha onde que pega, ó, pegando aqui, ó, na última quinzena de abril, passando por maio, podendo chegar até junho. Por isso o trigo é a última colheita, ó, trigo, ó, Shavuot, ou Shavuot, tá vendo aqui, ó, pastagem crescendo, tá vendo? São os meses, ó, rebanho invermados, tá vendo? Ó, tudo aqui, ó, olivais, as olivas, né, no caso, tâmaras. Aí tem aqui os meses, frutas de verão, tá vendo aqui, ó, frutas de verão, números aqui, ó, uvas, ó, quando é colhida a uva, ó, é no verão dele lá, aqui no inverno nosso, tá vendo? Verão dele lá. Então, irmãos, o calendário hebreu caraíta é o calendário que nós devemos pautar a nossa existência de vida. É nesse calendário nossa existência profética, nossa existência na nossa caminhada rumo a Yahushalaim celestial. É no calendário Yaldim que nós temos que pautar, nós temos que celebrar as festas. E temos que ter conhecimento a respeito do calendário paganizado. Por quê? Para que a gente possa saber no calendário Yaldim aonde acontecem as coisas, onde acontecem os eventos e aonde eles estão marcados no calendário paganizado que Satã paganizou. Porque esse calendário que nós conhecemos, irmãos, é um calendário do mundo, mundano. Não é um calendário divino, não é um calendário de Yahusha. É o calendário que Satã trouxe através dos poderes da terra, trouxe para a humanidade. Por que nós, Yaldim, não celebramos Natal e nem Ano Novo? Porque nós conhecemos que são festas paganizadas, são festas de Satã, disfarçadas de festas religiosas, mas são festas de Satã. E por isso nós não comemoramos nada dentro do calendário paganizado, no calendário gregoriano, que a gente não conheça, que não tenha menção daqueles eventos dentro do calendário Yaldim Caraíta. O calendário Yaldim Caraíta, irmãos, é um calendário perfeito e fantástico. Ele nos ensina, irmãos, o tempo que nós estamos, ele nos ensina a colheita do arrebatamento, o que vai ser colhido nesse arrebatamento que vai acontecer daqui a alguns anos. Daqui a alguns anos, eu jamais vou falar o ano, eu sei exatamente o ano, mas não posso, irmãos, é segredo de Yahweh, não é um segredo do Shaul, é de Yahweh, eu sei, mas eu não posso falar, o segredo é dele. Se você é um profeta ou uma profetisa, você vai ter a revelação do ano do arrebatamento e você também não vai falar para ninguém. Conforme o irmão Romilson aqui já colocou várias vezes, várias datas para o arrebatamento e nenhuma delas aconteceram. Mas ele, assim como Moisés sofreu a penalidade de ter batido na rocha, ele tinha que ter falado com a rocha. Por ter batido na rocha, ele não pôde entrar na Yahushalaim terrestre. Ele não pôde entrar na terra prometida, porque ele bateu na rocha em vez de falar com a rocha.
Mesma coisa é o irmão Romilson. Eu tive um sonho com ele, a respeito dele, um sonho do arrebatamento, e quando eu chegava instantaneamente arrebatado daqui para Yauxalaim, Yauxa veio na minha direção e disse: abraça aqui teu irmão mais velho. E eu abracei Yauxa e procurei o irmão Romilson e não vi. E perguntei: Yauxa, aonde está o irmão Romilson? Por que ele não está aqui? Ele me respondeu: o irmão Romilson ainda está a serviço. O irmão Romilson ainda está no campo de batalha, levando a mensagem para Laodiceia. E eu entendi da seguinte forma, foi um entendimento meu. Não estou dizendo que Yauxa revelou o que eu vou falar para vocês, mas é um entendimento que eu tive na hora. Ele trouxe muitas datas para o arrebatamento e elas não aconteceram. Uma atitude de irresponsabilidade da parte dele, uma atitude, vamos falar assim, de cuidado, falta de cuidado. Porque o segredo de Al, não é para a gente falar aqui. O segredo é de Al. Eu não posso trazer aqui o ano do arrebatamento, embora eu sei exatamente quando que vai ser o ano do arrebatamento. Eu sei. Só que eu não vou trazer, eu não tenho autoridade para isso. Eu não posso, o segredo do meu é de Al. E ele revela a quem ele quer, a quem ele quiser. E a quem ele já revelou, você ainda não viu ninguém. Eu, a não ser o irmão Romilson, eu não vi ninguém aqui colocar data de arrebatamento, irmãos. E me parece que ele ainda continua com a teimosia de colocar data para o arrebatamento. As coisas não acontecem como ele pensa que é. Eu sei, irmãos, o tempo exato, a data exata. Jamais eu vou dizer aqui, porque é o segredo de Al. Amós 3,7 diz que ele vai revelar o segredo dele aos seus servos, os profetas. Tem que lembrar disso aí, não pode esquecer desse detalhe. Aos servos, os profetas. Não é todo servo. Todo profeta é servo, mas nem todo servo é profeta. Entendeu? Então ele revela para quem ele quer. E eu quero também agora aqui, irmãos, trazer mais uma verdade a respeito da peça, a respeito da Sagrada Ceia. Então, a respeito aí do partir do pão, eu agora quero trazer com vocês uma leitura que nós vamos fazer aqui na Bíblia. Eu vou dizer por que essa leitura era importante. Depois deitou, essa leitura está lá em Iohanna, a gente conhece como João, capítulo 13, do verso 5 em diante. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão, Pedro, que lhe disse: Yauxa, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu-lhe Yauxa e disse-lhe: o que eu faço, não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca, o Cefas, nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Yauxa: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Yauxa, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Yauxa: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todos está limpo. Ora, vós estáis limpo. Mas é por aqui mesmo, irmãos. Então, qual é a verdade importante que nós devemos entender dessa cerimônia do lava-pés? Qual é a verdade importante ali? Que contexto histórico a gente tem nessa cerimônia? Primeiro, as ruas da Yauxalaim, que o mundo conhece como Jerusalém, e a cristandade também, as ruas da Yauxalaim, irmãos, eram ruas empoeiradas, ruas em que os transeúdes, ao transitar por elas, chegavam em casa com os pés todos sujos de poeira. E era normal ter uma vasilha ali naquela casa para que o servo lavasse os pés aos maiorais da casa, aos chefes da casa. E Yauxa, humildemente, pegou a toalha,
numa posição de servo, ele, que era digno de ser servido, ele se fez servo. E o que essa cerimônia representa dentro da cerimônia do partir do pão, ou seja, a cerimônia do lava-pés, e se você for olhar o contexto aí, me parece que participaram da peça, do partir do pão, e depois Yahshua foi lavar os pés deles, ou vice-versa. Não vamos buscar aqui a cronologia dos fatos, se lavou os pés antes ou se lavou os pés deles depois. Eu sei que a moral da história do lava-pés, irmãos, dentro de uma cerimônia do partir do pão, por que Yahshua fez o que fez? E nós devemos pegar o exemplo, muito embora hoje as ruas estão asfaltadas, estão com calçamento, mas nem todas as ruas estão asfaltadas, estão com calçamento. Porém, entretanto, o simbolismo do lava-pés é muito mais do que tirar o pó do pé de alguém. É muito mais do que isso, irmãos. O simbolismo do lava-pés é uma oportunidade que Yahweh dá, principalmente aos que têm dificuldade de entrar em reconciliação com os irmãos. Então, na cerimônia do lava-pés, Yahshua, ele dá aos seus irmãos, aos filhos de Yahweh, uma oportunidade de se reconciliarem. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Digamos que, por exemplo, no partir do pão, que nós vamos fazer aqui no próximo dia 1º, na próxima quarta-feira, conhecida como semana que vem, vamos dizer que eu tenho algum problema com alguém, ou alguém tem algum problema comigo e tem dificuldade para entrar em reconciliação, para se aproximar para um diálogo, para uma palavra de perdão. O que a pessoa faz na cerimônia do lava-pés? Ela escolhe a esposa, escolhe o esposo, escolhe o filho, escolhe a filha. Se não tiver tido nenhum problema com eles de relacionamento, sem problema. Pode pegar e escolher uma pessoa de fora. Mas às vezes, irmãos, marido e mulher têm problemas de relacionamento. São duas pessoas e duas cabeças diferentes. Ali, às vezes, estão sem se falar um com o outro uma semana. Aí chega na cerimônia do lava-pés, um pede para lavar o pé do outro. Ali começa, irmãos, um novo ciclo de relacionamento. Então a cerimônia de lava-pés, ela é uma porta aberta para a reconciliação das pessoas. Se dentro da cerimônia de lava-pés tiver ali alguns irmãos que tem ainda alguma rusga, alguma intriga um com o outro, a cerimônia do lava-pés é a porta aberta para que se façam as pazes, para que cheguem num denominador comum. Portanto, nós vamos fazer aqui, na próxima quarta-feira, dia 1º de abril, o partir do pão. E vamos fazer o partir do pão como Yahshua nos ensinou. E no partir do pão, irmãos, Yahshua cingiu-se de uma toalha e foi lavar aos pés dos discípulos. E nós, irmãos, devemos lavar os pés uns dos outros. Ainda que você vá para a cerimônia do lavado do partir do pão, vai de sapato, vai de tênis, o pé não está sujo. Mas o ritual de banhar os pés com água é um ritual que tem um ensinamento muito mais do que tirar a sujeira literal, muito mais do que tirar o pó da rua do pé, literalmente falando. Mas sim, irmãos, é um ritual que eleva o nosso espírito a limpar as mágoas, as rusgas, as intrigas que possam estar dentro do nosso ser. Por isso a cerimônia do lava-pé, ela é fundamental e ela tem que ser praticada. Se ela não precisasse ser praticada, o próprio Yahshua não iria fazer, não teria sentido, irmãos. Tudo que Yahshua fez tem sentido, irmãos, e fez de exemplo para nós. E Yahshua foi imergido em exemplo.
para nós. Ele não precisava de imersão, mas ele foi imergido como uma maneira didática de nos ensinar a importância da imersão. Assim como a imersão é importante, irmãos, o partir do pão, ele é importante, mas com todos os emblemas, com todos os simbolismos nele aplicado. Na cerimônia do partir do pão, nós vemos o emblema ali do pão asmo, o pão sem fermento. Também vemos o emblema do suco da vide, o suco não fermentado. Por isso nós não podemos chamar de vinho, mas sim suco. Vinho, quando tu fala vinho, é algo que o suco da uva que já foi fermentado. Então nós, no partir do pão, temos que guardar os emblemas como eles são. Por que não pode ser vinho? Porque não pode ter fermento. Vinho tem fermento, já foi fermentado. E fermento é símbolo de pecado. Por isso não pode ter fermento também no pão, que simboliza o corpo de Yahshua. Por isso o partir do pão, irmãos, não pode ser feito sem o lavar dos pés. Porque é um ritual que Yahshua mostrou, não porque não tem necessidade. É um ritual para facilitar o relacionamento, a conciliação entre os irmãos. Se na peça, eu vou tentar fazer esse partir do pão, irmãos, online. Vou tentar fazer numa live, mas se eu não conseguir fazer numa live, eu vou fazer num vídeo gravado, vou jogar para o ar. Aí vocês podem também fazer o pão asmo de vocês sem fermento, comprar uma farinha de trigo sem fermento e fazer o pão asmo de vocês. E comprar suco de uva, não vinho, suco de uva, porque o suco tem que ser puro, não pode ter fermento. Entendeu, irmãos? Deu para vocês entender essa estrutura dessas coisas que eu expliquei agora aqui? Coloca aí no comentário o que vocês acharam, se vocês acharam importante essas informações que eu trouxe. Ajude, irmãos, não só a divulgar o Evangelho, compartilhando os vídeos, mas também participando com o comentário de vocês. Que Yahweh nos abençoe, em nome de Yahshua Mashiach. Pai eterno, querido e amado Yahweh, em nome do nosso irmão mais velho, teu filho unigênito e primogênito, Yahshua Mashiach, queremos, Pai, rogar que tu nos guarde, que tu nos abençoe, que tu nos cubra com o escudo da tua benevolência e nos trate, Pai, de acordo com tua vontade, não de acordo com o que merecemos, que somos pó. Se tu nos tratar de acordo com o que merecemos, seremos reduzidos a nada. Mas nos trate, Pai, como tu trata Yahshua, porque tu olha para nós e vê Yahshua. Fica conosco, dar-nos um bom resto de Shabat. Assim seja, em nome de Yahshua Mashiach.